Mais um episódio do Fala aí Sesmac, o maior podcast educacional de Alagoas. Isso, Águida. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora de marketing, e nós vamos tratar hoje de um tema que é fundamental para a sociedade. Vamos focar nos adolescentes, mas também será, eu acho que, dicas importantes e entender melhor para a sociedade como um todo, né? Então, o impacto das redes sociais, né, na saúde mental dos adolescentes. E aí a psicologia, o que é que ela traz, né, de alertas, de dicas, os desafios, porque eu acho que é um desafio conjunto aí, né? Desafio da família, desafio da escola, desafio da sociedade, desafio das próprias ferramentas. Exatamente. Né? Então, são grandes desafios que a gente vai debater hoje. Exato, Águida. É um caminho sem volta, né? É uma realidade que estamos vivendo e que viveremos, né, enquanto sociedade, e que precisa ser muito debatida, precisa ser compreendida, né? E o papel da psicologia é fundamental nesse processo, né? Eu sou João Sampaio, pró-reitor de planejamento, e hoje nós temos dois ilustres convidados, né? De Arapiraca, o coordenador de Arapiraca do nosso curso de psicologia, que é o professor Luiz, e o João, que está também como aluno, apesar de ter uma formação, que ele vai falar um pouco disso, né? E eu pediria, por gentileza, que vocês se apresentassem e agradecendo desde já a presença de vocês aqui no Fala Aí. Sejam bem-vindos. Muito obrigado Águida, obrigado João. Meu nome é Luiz Geraldo Rodrigues de Guzmão. Hoje eu estou como coordenador do curso de Psicologia da Faculdade do Agreste e tentando exatamente implementar isso, né, na cidade como um todo, com vários alunos excepcionais, como o João aqui do lado, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse processo, como vocês acabaram de falar, da questão do uso da rede, né, essa influência, esses efeitos que vai acontecer na mente ou na saúde mental das pessoas. Bom, então é uma satisfação, né, estar aqui como estudante do curso de Psicologia da Faculdade Sesmac do Agreste, né? Como já foi mencionado, já tenho uma outra formação, né? Eu sou mestre em Letras, servidor público municipal lá de Arapiraca, né? E entrei no curso de Psicologia para agregar mais ainda, né, a profissão da educação, compreender melhor a adolescência, né, os dilemas dessa juventude, a mente desse pessoal, para que a gente tenha fortaleça cada vez mais a sociedade, né? E a gente viva num espaço, num ambiente melhor. Então, eu ouvindo assim vocês falando um pouco dessa questão da adolescência, nós aqui já fomos adolescentes, né? E fomos numa era que não era digital. Exatamente. Século passado. Né? E já tínhamos nossos dilemas, porque é uma fase, né? Vocês acredito que vocês vão falar um pouquinho mais, porque especificamente na adolescência, porque eu digo, as redes sociais já impactam nós adultos, né? Imagine os adolescentes que estão naquela fase de transição, que tem aquela situação de autoestima, de forma que está construindo ali, né? É a questão da vulnerabilidade, da sua autoimagem também, muitas vezes. Está tendo aquela mudança da imagem, novos grupos, quem é que vai me aceitar, quem não vai. E nessa era digital, como é que funciona, como é que fica esse comportamento? Acho que a gente poderia iniciar por aí. Sim, eu sou a prova viva que eu vim já de dois momentos, né? Assim, eu vivi uma parte da minha vida sem digital, né? Sem era digital. Computador era algo extraordinário, né? Quando aconteceu o primeiro. Sou do tempo da carta, do telegrama, mas também consegui alcançar exatamente essa nova fase, que é a fase das redes, né? Essa fase diferenciada de identificação. O adolescente sempre realmente teve esse problema de identidade por uma questão de metamorfose do seu próprio corpo e da sua própria mente. Tá? Isso é realmente uma questão que vem se discutindo ao longo dos anos. Né? Isso não vai mudar, essa questão dessa metamorfose. Enquanto adultos, nós passamos por duas metamorfoses, uma na época da adolescência e outra na questão da velhice.
Então, nós passamos por metamorfoses, né? Que eles chamam até envelhecência. Hoje já ouvi esse termo, né? Porque essa metamorfose é exatamente essa descoberta, como o adolescente tem, né? Nessa descoberta também do seu corpo, do como ele pensa, como é que você aceita. Isso é um processo natural da das vida, pessoas, né? De cada um. E é justamente nessa questão, o professor Luiz Geraldo falou em metamorfose, né? E os estudos recentes apontam que a gente deve tratar essa fase da vida como adolescências, usando a expressão mesmo no plural, porque ninguém passa por essa fase da mesma forma, né? Existe uma subjetividade muito grande para cada sujeito. E aí a gente se envereda pelaquela discussão dos aspectos sociais, aspectos econômicos, culturais, como é a sua relação com a comunidade da qual você faz parte, incluindo também a comunidade familiar. Né? E aí, pensando um pouquinho na minha adolescência, né? Foi aquela adolescência também que, por exemplo, o meu primeiro celular, eu lembro, foi um Nokia 3655. Sim, foi o meu primeiro celular também. Tijolão? Tijolão. E assim, a gente tinha o maior orgulho, né? Colocar a capa, que ele ficava maior ainda, né? Pendurava na cintura. Aqui. E assim, mas antes desse celular, né? A comunicação, né, entre cidades, os familiares, né, na minha casa não tinha um aparelho fixo. Não tinha em né, todas as casas, eram algumas casas. Justamente, né? E eu lembro bem que a gente ia pra Telasa comprar a fichazinha, que depois passou a ser cartão. Que nostalgia, né? professor. Né? E assim, a comunicação não se perdia. Né? A informação não se perdia, os elos entre as pessoas não se perdiam. Então, com a ascensão da tecnologia, né, já agora no século XX, no final do século XX, a gente percebe que justifica-se o uso do celular para que a gente tenha uma maior relação entre as pessoas. E aí, a gente reflete um pouquinho. E lá atrás, mas não existia, o elo não existia, né? As relações não eram encorpadas também. Isso. E existia aí, televisão, né? Existia. Né? Que tinha muito, regula a televisão, Sim. esse menino tá muito tempo na 9 horas televisão. tem que desligar a televisão. Assim que acabar o Jornal Nacional, já tem que a criançada ir dormir. Mas era uma coisa assim mais passiva, né? Quer dizer, você era um receptor, né? Você no máximo, né? Trocava um canal, tal. Hoje é bem a diferente, interação, né? ela é Hoje totalmente direta. A interação mudou né? muito, né? Como o João acabou de falar, essa questão da adolescência é a mesma coisa da envelhecência. Né? Nós ficamos velhos também, diferentemente. Mas essa relação da adolescência com essa tecnologia, ela não é que ele deixou de ser adolescente, ele continua no mesmo processo de metamorfose. É a interferência, né? Como é que isso interfere nessa relação de identidade, né, de aceitação, qual é o grupo que eu vou pertencer, como é que esse grupo me quer, né, quem é a pessoa que eu vou me referenciar. Então, essas questões que lá atrás tínhamos pessoalmente, hoje a gente está tendo essa interferência a partir da rede. E eu estava vendo uma pesquisa, foi feita, acho que tem uns 4, 5 anos lá atrás, em relação ao uso das redes sociais, né, com adolescentes, eu acho que foram vários adolescentes, e eles falaram muito da questão da ansiedade, do medo, da depressão. Então, foram palavras que foram trazidas nessa pesquisa, que são temas até hoje, visto e que tem aumentado, né? Então, vocês que são da psicologia, que estão estudando, né? Isso é perceptível. É claro, quem está aqui trabalhando, o impacto da rede social, eu acho que ela tem um grande, vamos dizer assim, é um dos grandes causadores dessa problemática, vamos dizer assim, mas também tem que olhar para outros problemas, né? Não só a rede social, acho que também tem que não só colocar na rede social a culpa, né? Sim, porque você tem toda uma formação, né, familiar em casa, dessas relações de valores, né, aquilo que o João estava falando, dessa questão de sociabilidade, que a rede vai entrar nesse processo, mas anterior à rede você tem toda essa construção do sujeito. Tá? E é uma construção que vem a partir dessa família, do seu pai, da sua mãe. Em que momento você nasceu, em que momento você vive. Eu sempre digo que nós temos vários pais e várias mães na mesma família. A minha mãe não é igual à mãe do meu irmão, né? Porque foi em outro momento, em outro contexto, em outro valor. Então, essa relação que se dava mais, que se dá anteriormente à rede, ela precisa ser vista também, discutida sociologicamente, né? Para a gente ver como é que estão essas relações sociais, para que ele possa chegar na rede.
Perfeito, perfeito. Porque muitas vezes a gente joga, a rede, lógico, ela tem um impacto grandioso, né? O que a gente vai discutir aqui. Mas também tem que pensar que tem toda essa construção, né? E a gente tem hoje pessoas que estão se tornando pais cada vez mais jovens, né? Então, eles vivenciaram enquanto juventude, enquanto adolescência, já essa área tecnológica, né? E eles acabam criando os filhos nessa mesma perspectiva, né? A babá acaba sendo celular na hora da refeição para a criança não fazer nenhuma birra, então coloca o celular para acompanhar, né? Esse momento que deveria ser de troca, de experiência, né? De firmamento da relação entre pais e filhos, acaba havendo um distanciamento. E aí, como o professor Luiz Geraldo falou, né, as estruturas, né, familiares, as estruturas de relação entre as pessoas, ela acaba sendo também, né, sofrendo grandes alterações que talvez possam ser até irreversíveis, né, lá no futuro. E o papel também, nesse contexto da escola, né, da escola, como a gente diz, da escola até a própria faculdade, quer dizer, o conhecimento, a ciência, trazer esse conhecimento e essa consciência para, já que estamos falando de jovens, né, muitas vezes para nós mesmos, né, mas é o papel importante das instituições e da família que está aí, que será o caminho da gente fazer essa adequação, né? Eu sei que as relações sociais elas têm um processo de mudança, mas quando você utiliza o café da manhã, o almoço, claro, as pessoas que podem fazer né, assim, que podem fazer o almoço, que tem uma mesa, essa mesa é um lugar de conversa. Mas é verdade, assim, porque a relação social ela vai se fortalecer a partir disso. Como o João coloca, eu concordo plenamente, na hora da mesa você coloca uma tela para a criança ficar calma. E fora que hoje, se parar para pensar, a estrutura, quando eu era criança, era uma única televisão na casa, onde todos se encontravam para assistir, né? Eu adorava os Trapalhões. Não é da minha época, não. Não, desculpa. Hoje, se a gente parar para pensar, cada pessoa tem uma televisão no seu quarto. Sim. Exato. Né? Essa questão da rede, que a gente fala muito hoje, mas ela começou com a questão da televisão, como o João colocou. Tá? Assim, a televisão ela começou a dividir a casa. Então, você quer almoçar diante da televisão, você quer tomar um café diante da televisão. Assim, e cada um vai começando a sair desse núcleo, né, onde você conversava, onde você discutia, onde você colocava as questões do dia. Não, hoje a questão é vou almoçar em frente à televisão. Então, ela começou a dividir a partir daí. Isso. A rede veio depois disso. Isso. Tá? Ela não veio anterior à televisão. Não, exatamente. Foi depois da TV. Exatamente. Estou falando. Começou ali já, hoje os quartos. Aí vem uma rede social, né, que estava conversando ali nos bastidores, que é algo que vicia. Sim. E ela vai, né, o algoritmo é inteligente, ele vai te entregando o que você gosta. Então, cada vez mais que você passa tempo, demora na tela, naquela imagem, naquela informação, ele sabe que é aquilo que você curte, que você gosta, ele vai te entregar mais e mais, e você vai ficar mais tempo ali. E, Águida, assim, vale salientar, quando a gente fala do algoritmo, né, existem, né, a ciência por trás disso para conseguir identificar quais os mecanismos que vai gerar atratividade entre nós. Então, não é uma coisa aleatória, né? Não é uma coisa feita de qualquer forma, né? Existem pessoas estudando, inclusive a própria psicologia, né? E outras áreas da ciência, para que os algoritmos funcionem de acordo com essa coordenada, esse direcionamento que eles dão, não é isso, professor? Todas as GIAs, como eu brinco muito, sociologia, antropologia, psicologia, elas estão presentes nesse algoritmo, no sentido de perceber quem é você, o gosto, comportamento, para que eu possa dar essa retribuição, falar, isso aqui é que você gosta. Então eu vou colocar mais. Eu quero você aqui, eu quero você preso aqui, né? Nesse ambiente. E literalmente é uma rede mesmo, não só uma rede de pessoas, mas uma rede de prisão, né? Porque ele acaba interferindo diretamente nos processos psicológicos básicos de memória, de atenção, de percepção sobre a realidade, né? E é aí onde chega o ponto de vício, né? E esse ponto de vício, ele vai ganhando formas, né, mais diversas possíveis, porque quem está viciado numa rede social hoje, ele vai querer sempre mais e mais, né? Vai chegar um momento que, por exemplo, eu passo, no total, 4 horas do dia no meu Instagram.
vai chegar um momento que as 4 horas elas não são mais suficientes para sanar a minha necessidade de estar ali. Né? Então, eu busco outra rede social que tem uma aparência semelhante, e aí vem essas questões tecnológicas, dos algoritmos, para identificar o que é que você gosta, porque aí você abre. O Facebook nem tanto, porque já está mais que em desuso, né? Em virtude do formato dele. Mas o Instagram, o TikTok, o X, e você acaba buscando as mesmas informações, só que faladas por linguagens diferentes. Porque cada ambiente se comporta diferente, né? Diferente, para você ter prazer, para você estar ali saciado daquela sua necessidade. E aí você puxa um assunto que é onde nos preocupa, né? Porque eu fico pensando, antes das redes, a gente, enquanto pais, poderia ter o controle das influências, né? Tipo, não gostava de um coleguinha que eu tava ali andando, minha mãe já ia alertar, tal. Hoje é impossível. Porque você está sendo influenciado por várias pessoas. Seja um cantor que você goste, né? Então, todos eles viraram influenciadores, né? São várias pessoas ali na tela que tá trazendo informações, seja de look, do dia a dia, né? Até da comida, do tipo do ambiente que anda, que circunda. O Instagram é tida a rede social da alegria, né? Da felicidade. E do mundo perfeito. Do mundo pronto. Acho que você trouxe a palavra perfeita. Do mundo perfeito. E aí, se a gente não tem essa noção, né? E principalmente a adolescência, que a gente falou que é uma fase ali transitória, a gente está construindo nossa autoestima. Intensa, né? Muito intensa. A gente começa a perceber o quê? Que as pessoas estão vivendo bem, né? Porque você só vai ver coisas postadas no Instagram de coisas maravilhosas. Sim. Né? De conquistas, de amigos, de festas, de bens e etc. Né? Porque tem muita questão também de influência de bens materiais. Sim. E aí você fica, meu Deus, em que mundo eu estou, então? E aí começa uma preocupação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A questão até da comparação, né? É porque, assim, eu lembro de mamãe. Né, assim. Porque mamãe sempre Porque mamãe falava o seguinte, assim, se você for para uma festa, saia antes de acabar. Né? Porque aí depois você vai saber o que aconteceu. Porque se você ficar até o final da festa, você vai ficar com um sentimento e falar assim, já sei de tudo. Tá? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Mas o que é que está acontecendo hoje na rede? Uma síndrome, que é aquela síndrome de eu acho que estou perdendo alguma coisa. Esse sentimento de que eu acho que eu estou perdendo alguma coisa é o ponto que faz com que você não saia da rede. Tá? É você mudar de uma rede para outra, de uma plataforma para outra, para saber o que é que está acontecendo e que eu estou perdendo. Sim. Você imaginou um adolescente virar para o outro e falar assim, tu visse aquele negócio de ontem, você não viu? Já pensou, estou fora desse né? Entendeu? Eu estou fora desse campo, eu estou fora desse raio. Então, eu começo a realmente buscar isso. É uma síndrome que está sendo instalada. Tá? Assim, e as pessoas não percebem ainda que é um medo de falar assim, o que está acontecendo que eu não sei? Tá? Como é que eu vou entrar no grupo se eu não sei disso? Então, você começa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de rede, né? Porque você precisa saber de alguma coisa que você não sabe o que é. Mas você está nessa busca. E por outro lado, é também de uma certa obrigatoriedade, eu acho que não obrigatoriedade, mas uma certa ansiedade de mostrar aquilo que está acontecendo em determinados momentos, né? Não, tenho que postar isso, né? Tanto é que muitas vezes você deixa de viver o momento para jogar uma câmera e fazer a filmagem, né? Para depois pensando já, isso aqui eu tenho que postar, porque as pessoas têm que saber. É aquela confirmação de que você faz parte também daquele grupo social. Que eu vivo também, né? Eu vivo também, né? Eu participo também de festividade, eu estou também no show, né? Eu vou à igreja, eu fico doente quando há várias postagens em igrejas. Porque se você vai a uma igreja, é porque você está em busca de um encontro consigo mesmo, com um superior, né? Isso. E aí você faz aquela postagem, você quebrou, né? Aquela relação, aquela conexão que você queria ter. E envolve também aquela questão
da vida perfeita, né? Ah, um influenciador, aquela pessoa que eu sigo, posta tudo na rede social, eu quero chegar também naquele padrão, naquele nível. E é aí onde muitas expectativas, elas são frustradas, e aí você acaba... Aí os problemas começam a surgir, né? Por exemplo, é aquele personal trainer que quer clientes, que quer muita gente, né? E aí acorda às 5 horas da manhã e diz, se eu posso fazer isso, você também pode. Né? Acordar às 5 horas da manhã, correr não sei quanto tempo, você ir para uma academia, mas as realidades, elas são diferentes, né? E muitas vezes, e é uma pauta que a gente está sempre discutindo em algumas aulas lá na faculdade, essa questão da comparação de vida, Perfeito. que é um perigo muito forte, né? Porque muitas vezes aquele adolescente lá do interior, que ele precisa trabalhar para se manter, né? Mas ele acompanha aquele... né, influenciador que vive em função, né, daquilo. Né? Então, ele nunca vai chegar no nível que aquele sujeito está. Ele diz, mas se ele não consegue, o que é que está acontecendo comigo? Porque o discurso que a gente escuta é, se eu consigo, você também consegue. Né? Mas e quando não consegue? O tal de tudo é possível, né? Tudo é possível. E ainda tem... Pois não. Desculpe. E tem também a questão do imediatismo, né? Que é que está nesse contexto de ansiedade que é muito grande, né? Ou seja, que os resultados venham de forma mais rápida, né? Que o teu sucesso venha de forma mais rápida. Isso também... A própria internet, a tecnologia, ela traz essa questão do imediatismo, né? Tem tudo que acontecer naquele momento. E você... parece que perde aquela questão do tempo, eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, de construir suas coisas passo a passo e conquistando, né, ali, seguindo um processo, vamos dizer assim, que diminua essa ansiedade de eu tenho que alcançar, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Porque eu acho que outro ponto também, eu vou juntar duas perguntas, talvez, aí. A questão da necessidade de postar para dizer que está ali, se colocar... Apesar que às vezes você posta para ter uma interação. Você tem um Instagram, é legal você ter essa interação, mas aí você tem o compromisso, tem que fazer aquilo, se não fizer, vai acontecer algo de errado. O perigo é o excesso. Né? E a outra coisa, a preocupação com o resultado da sua postagem. Se alguém não curtir, não comentar, eu vou ficar mal. E aí? Sim. Porque tem horas para publicar, né? Que são as melhores horas para que as pessoas possam ver. Existe a receitinha. Existe receita. Assim, eu vejo isso em todas as profissões. Psicólogo também, assim. Quando eu vejo na rede, o pessoal ensinando a você como fazer, né? Para poder ter mais clientes, eu falo assim, onde é que eu estou, né? Realmente assim, né? Sou psicólogo ou quero entrar nesse mundo do TikTok? Mas é um processo que vem muito, muito lá de trás, assim. Eu vou só trazer uma questão que a televisão com o show da Xuxa. Então, assim, eu trabalhava no Projeto Rondon, aqui em Maceió, naquela comunidade que hoje chama-se Uricuri, ali perto do quartel da polícia, né? E toda casa tinha uma televisão. Então, assim, e toda manhã passava o programa da Xuxa com leite, água de coco, né? Era o café dela, tá? Assim, que aquelas pessoas naquela comunidade precária estavam assistindo. E que acontecia fatos depois disso que as pessoas não conseguiam entender por que os assaltos, por que, sabe, a violência, porque estavam ali querendo algo que eu estou influenciando. Eu não estava numa rede, certo? Mas eu estava exercendo uma forte influência. Que leva a essa construção desse sujeito de hoje. Tá? O sujeito de hoje é esse sujeito medroso que alguém tem que curtir. Quantas pessoas curtiram, quantas pessoas visualizaram, o que é que isso tem essa relação com a minha ansiedade? Essa ansiedade do medo do futuro, o medo de eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu perdi alguma informação e eu não consigo tratar isso. E começa a ter as deformidades no sentido dessa saúde mental. Isso vai ser um grande desafio, né, para a psicologia, porque o processo evolutivo do homem, né, quer dizer, ele se deu ao longo de muitos anos e, de repente, com as descobertas, né, com a ciência, aí veio essa fase da televisão, também durou grande parte. E essa nova geração que já nasceu na era digital, a gente não tem, né, quer dizer, a ciência não tem ainda os verdadeiros efeitos que irão causar, né, justamente pela adolescência, né, assim, a criança, adolescência, é a fase de formação, de transformações. Isso tem até a parte
química, né, a neurociência, enfim. Então vai ser um desafio ainda que não está totalmente desvendado. Aí, pelo menos a impressão que nós temos, né, e vocês como psicólogos, né, como estudiosos da área, como é que vislumbram esse futuro resultado? São várias transformações que acontecem ao mesmo tempo, né? São transformações específicas dessa fase da vida, né? O sujeito adolescente que ele deixa de ter os pais como referência e passa a ter os pares como referência, né? Então, isso já é inato para esse período da vida. Parte, né? Faz parte da adolescência, né? Essa necessidade de você firmar sua identidade, de você dizer... apesar de minha mãe gostar muito do azul, mas eu gosto do rosa, né? E isso não fazer com que essa relação ela acabe, mas é a necessidade que o adolescente tem, né? Muitas vezes a aborrecência que os pais falam, né? É essa necessidade da juventude de querer se mostrar que ali também existe uma pessoa que pensa por si só, que tem as suas próprias vontades. E aí, junto com esse universo de transformações, né? Como o João falou, são transformações sociais, são transformações químicas, biológicas, né? E vem ainda a transformação desse momento histórico que a gente está passando. E aí os perigos são grandes, porque para quem não tem ainda uma identidade, né, um posicionamento firme em relação a várias questões da vida, tudo que lhe apresente como bom, de questões imediatas, ele pode configurar aquilo como uma verdade, né, uma e vulnerabilidade. levar uma vulnerabilidade, né? Eu lembro muito daquele filme, não sei se eu vou lembrar, Ogly, é de um bonequinho que é como se a humanidade, né, tivesse vivendo lá no espaço e todos já são gordinhos, fortinhos, porque eles perderam a capacidade de se movimentar, porque tudo é digitalizado, né? A casa, ela é totalmente tecnológica, né? Então tem todo esse envolvimento aí, né? Essas prévias... Você nem se levanta, né? para desligar a televisão, tô dando controle, né? Controle na voz, Alexa, faça isso, Alexa, acenda a luz. Né? Então tem tudo aí isso envolvido. Vai pra academia, né? Quando chega na academia, nem o vidro do carro levanta mais. Eu tenho que ir, né? Então... engraçado isso. E aí, pensando, acho que a gente abordou já bem assim, os desafios, né? E os impactos que a rede traz, né? E quando é que a gente percebe? Aí eu estou trazendo mesmo para que vocês possam trazer isso para a família, para a escola, para cada um mesmo fazer uma reflexão. Percebe que a rede está sendo prejudicial a você. Porque também existe isso. Né? Até que ponto? Porque assim, está falando da parte negativa que a rede traz, mas também existe, lógico, coisas positivas, né? A gente agiliza a nossa vida através de uma rede social, né? A gente consegue ter uma produção mais ágil, a gente consegue ter interações com pessoas que a gente não via há muitos anos, consegue encontrar pessoas. Existe o lado bom se buscar, também, né? Tem muita produção de conteúdo, realmente, sim, né? Estudos e tudo mais, né? Isso. Você tem pode muita estudar, coisa pode boa, buscar né? informações que vai agregar na sua formação profissional. Existe o lado bom também. Mas é claro, quem está falando aqui do impacto, principalmente do vício, né? Que traz algumas deformidades, como você falou, que a gente pode citar que são ansiedade, depressão, né? Um trato com o corpo, que é um sim, sabe, esse é um ponto muito importante, consegue, professor, não esquecer isso. Tá, assim, entender que aquele corpo é dele, a não aceitação do corpo, isso advém exatamente dessa relação de rede, né? Assim, porque o corpo é perfeito, né? Todos nós somos feitos da forma que Deus quis que a gente fosse feito. Mas a academia, a rede, o remédio, não, que está todo dia dizendo, fala assim, seu corpo não é legal, você precisa ficar com um corpo melhor. E você vai começar a entrar numa questão de, minha metamorfose está pior do que eu pensava, né? Assim, esse não é o meu corpo, é aquela pessoa que é magra e vai para a academia puxar o couro assim, na frente ao espelho e fala assim, ainda estou gorda, né? Porque tem toda essa relação. Entendo também que essa questão da rede também tem grandes relações positivas, né? Mas onde é que a gente percebe, né, que esse adolescente que está sendo prejudicado? A partir da relação com os pais. Né? Como o pai também quer se livrar de determinadas questões, ele começa a sacudir essa responsabilidade para uma rede, né? Deixa ele ocupado,
deixa ele sem reclamar, sem fazer nada, e não percebe os movimentos que estão acontecendo dentro do seu filho, do sujeito. E muitas vezes o pai é o próprio viciado, né? O pai é o próprio viciado, com certeza. Né? Assim, eu gosto muito de observar comportamentos em vários lugares, e quando eu vejo restaurante, pronto. Aí é um caso sério. É o maior exemplo. Né, ele quer almoçar, então se vire. Toma o seu celular e vá virar. Né? Assim, eu quero deitar em casa e quero descansar. Toma o celular e vai brincar. Então, essa relação do pai, que não tem uma consciência, né, do mal que pode acontecer com seu filho, ele está pouco se ligando, né, ele está entendendo que o filho está ocupado e pronto. Tá quieto, não está dando trabalho. Então, se não dá trabalho, essa rede é ótima. Né, assim. Mas claro que a rede é excelente quando ela traz informações, como você utiliza para a questão do exercício, atividade na sala. Agora, não, mas é proibido. Ela é proibida no sentido de você ficar usando. Para pesquisa, ela é liberada. Né? Agora, que pesquisa ele está fazendo? Onde ele está entrando? Está usando com a finalidade, né, da escola. Né? Isso é o que é o grande dilema entre os pais. Né? Assim, o pai precisa tomar mais uma consciência crítica para poder culpar a rede. Isso. Assumir a responsabilidade de pais mesmo. Exato. Exatamente. É muito fácil criticar a rede. É difícil assumir que não está tendo responsabilidade sobre aquilo. E é aquilo que o João falou, né? A gente olhar para si mesmo, né? Muitas vezes eu tenho me policiado muito, porque a gente já está aqui dentro para tudo, né? Então, hoje minha filha pequena mesmo que mãe parou pra gente conversar agora, porque eu quero olhar no seu olho, né? Então, assim, até ela chama atenção, como eu também chamo a atenção dela, às vezes, a hora de comer é hora de comer. Vamos sentar, deixa ela no cantinho. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado, porque realmente tomou conta da nossa rotina. Ter essa consciência, né? Porque realmente é algo sério e que pode trazer consequências graves para gerações e gerações. E ainda tem a questão dos jogos, né? Que a gente, né, que fala às vezes, né? A quantidade de pessoas viciadas, né, em jogos eletrônicos. E né? começa dos jogos mais tolos e vão aos... Exatamente. Você vive a adolescência no jogo e você entra na fase adulta também nesse universo. E vivendo nesse mundo, né? Deixa de viver o mundo real para viver no mundo digital, né? E aí é onde vem os possíveis sintomas, se é assim que a gente pode citar, né? A queda do rendimento escolar, né? Porque o adolescente, ele vira à noite, né, numa rede social, fazendo as interações, né, dentro do celular. Aí o rendimento escolar cai, porque você está na escola, mas o seu corpo não está ali, a sua mente não está ali, porque você está num processo de sonolência muito grande. Né? A irritabilidade também acaba sendo uma constante na sua vida. Né? Então, existe também uma série de fatores que a gente pode dizer, está atrapalhando. Né? E as relações familiares também elas são quebradas, a questão da comunicação, porque você acaba se comunicando, aquele cara que fala muito bem, conversa, né? Mas quando é no dia a dia, né, na oralidade, você não consegue se expressar, né? Porque não é uma prática que você acaba vivenciando, né, na sua rotina. Você fica atrás de uma tela. Você fica atrás da tela. Aí quando você vai pra frente, né, de cara a cara com a pessoa, você não sabe lidar com Você não sabe. Você é protegido. Né? Assim, eu tive um caso uma certa zona de conforto, né? Porque ele fica protegido. Eu tive um caso numa empresa que era certo, mesmo. Assim, à noite, quando ele saía da empresa e chegava em casa, era o maior conversador que eu já vi na minha vida. Né? Era papos e mais papos, com vários grupos. De dia, eu falava com ele porque realmente eu estava tentando ver se ele conseguia falar. Ele mal respondia. Ele não se comunicava com as pessoas. Mas à noite, chegou em casa, ele entrava né, assim, e começava a ficar dentro do computador e conversava, vários grupos elogiando ele. Mas ele não conseguia enfrentar uma pessoa ao vivo. Ou seja, eu estou protegido, né? Eu estou aqui, a minha tela aqui me protege, eu não tenho aproximação. E assim ele ia vivendo. Claro que depois disso ele aprontou algumas coisas, né? Porque realmente não conseguiria se esconder o tempo todo. Eu estava vendo outro dia até essa questão dessa mudança, né? Vamos dizer. Porque o homem, na verdade, não foi, né? É muito... não posso dizer assim, mas não, a princípio não foi criado para esse ambiente, porque o homem, quando eu falo, né, as pessoas, foi para um ambiente mais natural, né? E isso aí pode-se dizer que é um ambiente artificial, de certa forma, guardadas as devidas proporções.
Mas esse universo, né, de mundo imaginário, né, ele influi de que forma na relação. Eu estava vendo, era isso que eu ia falar, eu estava vendo uma pesquisa falando até das crianças que perdem o contato de bater, até de se machucar e de sentir a própria dor, né? As crianças que não sabem conviver com a dor, né? E então é um mundo mais estático e ao mesmo tempo dinâmico de uma forma, né, bem diferenciada do que aparentemente o homem estaria preparado, né? Não sei se é por aí. Eu entendo que existe um aprisionamento, né? O João logo no início colocou isso. Esse verdade. Aprisionamento. A rede, ela aprisiona você. Ela pega a criança que poderia estar brincando, né, se acabando no chão, do joelho ralado, mas ele... Que era uma forma de aprendizado, uma forma de aprendizado, era a experiência, essa relação empírica. Né? Ele perdeu essa capacidade porque ele está sempre no jogo, ele está sempre num mundo quietinho, onde não existe acidente, onde não existe machucado. Então, por que eu vou me machucar, né? Então, jogar uma bola, para quê, né? Assim, eu vou ralar meu dedo, meu joelho? Não, né? Assim, essas lembranças é que vão realmente ser diferenciadas se você promover. Aí volta aquela questão dos pais. Exatamente. A criança não nasce com o celular na mão, ela ganha. Alguém deu, né? É um alerta importante. Não, mas é importante falar disso. Então, os pais precisam tomar consciência disso. Não quer dizer que não dê mais celular. Não, eu estou falando que ao dar, ela precisa conhecer dois mundos. Exatamente. Tá? O mundo de sentimentos, emoções, experiências de dores, tá? E o mundo legal lá do joguinho. Isso. Mas ela precisa conhecer os dois mundos. E a gente está selecionando só o mundo. É um mundo perfeito, um mundo de alegria, né? Sem dor, sem machucado. Né? Eu prefiro as dor. A percepção que ela acaba tendo da realidade é uma percepção um tanto irreal, né? Porque ela vive em um universo real, onde essas dores, onde toque existe, mas a maior parte da experiência que ela acaba tendo é num mundo em que esse toque não existe. Então, né, é uma blindagem muito forte, né? E aí a gente tá chegando, você acredita que a gente tá já chegando ao fim do nosso... Não foi da muito rápido. Tem um tempinho para umas 2 perguntas, né? É porque é um tema, é sério, é um tema tão necessário que a gente discuta. E muito né? amplo, né? Muito amplo, porque é a sociedade atual. Sim. Que a gente está vivendo. É um caminho sem volta. Né? Um caminho sem volta que você falou, mas que vai trazer consequências lá na frente. Né? Como serão essas pessoas? A gente já percebe hoje, quando a gente está em ambiente de trabalho, quando tem as gerações, né? A diferença de que existe de cada um se comportar. Um fica lá, não gosta de... A gente gosta muito de fazer o aniversário do mês. Já tem outros que não gostam, só prefere ficar quieto, né? Então, a interação parece que, às vezes, há um incômodo na interação realmente pessoal, né? É aquela questão que a tela nos protege. Então, eu fico pensando... Como serão as interações daqui para frente, né? É uma preocupação que eu tenho, não sei o que vocês na área de psicologia já têm discutido. E uma coisa que eu gostaria muito que vocês trouxessem, vocês já discutem lá na faculdade, né? Um curso novo. Se vocês quiserem falar um pouquinho também do curso de psicologia na faculdade SESMAC do Agreste, em Arapiraca, né? Quem quer se deslumbrar, né? Pois com toda essa ciência área... da psicologia, né? Exatamente. Arapiraca está aí. Né? O SESMAC está aí com um curso relativamente recente. Recente, né? Começou o ano passado, é um bebê. Mas estamos com a estrutura pronta. Mesmo bebê, nós já temos clínica, nós já temos estágios, né? Assim, muito movimento dos alunos com relação a projeto de extensão. Todo semestre o pessoal está nas ruas. Né? Assim, então, é algo chamativo. Para conhecer a psicologia, para conhecer essa discussão, para depois, claro, entrar nos processos terapêuticos. Mas conhecer a Faculdade do Agreste hoje é um ponto de referência, porque temos
toda essa estrutura. Professores, alunos extremamente participativos e extremamente participativos. Já percebe Muito aqui, bom. ó, representante aí dos alunos. É verdade. A gente fala assim, mas realmente é muito participativo, principalmente na construção dos projetos de extensão, né? O João é uma prova disso, né? João E parabéns, né, João? Porque é um novo desafio, né? E assim, essa vontade do conhecimento, né? Você é um exemplo, né? E ele gosta, você percebe nele já. Ele tá nele assim, né? É uma área que ele se porque não tinha apaixonou. psicologia antes em Arapiraca. Exatamente. Aí agora surgiu, né? Eu já vinha paquerando, né, o curso de psicologia há um certo tempo, até pela minha atuação profissional. Eu não estou na sala de aula desde 2017, trabalho na Secretaria de Educação, mas as pautas do meu trabalho envolviam muito essas questões socioemocionais, né, professor, aluno, e aí vai despertando a curiosidade, você vai lendo, e foi quando chegou, né, apareceu no Instagram, né, a notificaçãozinha, ó, Faculdade SESMAC do Agreste, vai lançar o curso de psicologia. Tá vendo que tem um lado bom também. Lado bom. E eu disse, não, a oportunidade, eu acho que é agora, né, e aí fiz vestibular, me matriculei, né, a gente tá vivendo essa experiência, como o professor Luiz Geraldo falou, né, apesar de estarmos ainda no terceiro período, né, mas as vivências que nós já tivemos já foram muito significativas para a nossa formação enquanto humano, mas enquanto acadêmico também, né. No ano passado, nós participamos de 2 projetos de extensão muito importantes, né. O primeiro foi uma pesquisa ampla na cidade de Arapiraca, em quais instituições públicas ofertam serviço de psicologia, né. Então, a gente teve aí um painel gigantesco de possibilidades de atuação do psicólogo já no primeiro período, né? No segundo período, nós trabalhamos muito a questão do Setembro Amarelo, né? E a gente ouviu muitas realidades, porque a gente fez um trabalho na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Então, é um público, né, que, pela sua estrutura, é um tanto rígido, são rígidos, mas a gente conseguiu chegar até lá, né, transmitir a nossa mensagem. E no terceiro período, a gente está também envolvido em projeto de extensão, já está envolvido em estágio básico, né, conhecendo possibilidade de atuação do psicólogo, para que a gente amplie, né, para sair daquela ideia de que psicólogo está apenas na clínica. Perfeito. Né? Mas existem outros espaços que precisam. Né? E como o professor falou, a gente já tem a clínica escola ao lado, a gente passou pelo primeiro e segundo período, né, no laboratório de anatomia, que para mim, que saiu do ensino médio, em não sei quanto, para lá, de meu Deus... O intestino grosso e com a presença meu Deus, que aventura é essa, né? Então, assim, tá sendo uma oportunidade muito boa. Que coisa boa. Muito legal. E aí, para que a gente possa ir finalizar o nosso episódio, eu queria que vocês trouxessem algumas dicas importantes para esses pais, para as próprias escolas, né? Para nós mesmo, né, Isso, João? Não só como pais, mas no dia a dia de trabalho, no dia da nossa rotina mesmo. E que possa até colaborar com... A gente também possa colaborar com esses adolescentes, que é uma fase... Eu passei... É uma fase difícil, minha gente. Essa transição, entender quem é a gente. É uma fase linda, né, da vida da gente, né? E complexa uma ao dualidade, complexa né? ao mesmo tempo. E quanto melhor a gente passar aí com mais consciência de tudo, né, melhor será o resultado, né, na formação das pessoas e da sociedade, né? Eu já passei por 3 fases dessa. Tenho 3 filhos, né, já são adultos, mas passamos exatamente por isso. E uma dica que eu dou é a questão de você conversar. Vamos dizer, aquela questão que eu falei da mesa, do almoço ou jantar, é exatamente para isso. Essa questão da metamorfose vai se acontecer em todos os adolescentes. Conversar sem ser pelo celular. Sem ser pelo celular. Cara a cara. Sentar na mesa, conversar, tentar identificar o que ele gosta, mesmo com essas contradições, às vezes, esses choques que a gente tem, mas você tem que começar a entender que ele é um sujeito em informação. Sim. Perfeito. Então, você não pode falar, não faça, não. Esse não faça é algo estranhíssimo. Mas vamos discutir isso, vamos conversar sobre isso. Então, eu consegui passar pelas 3 fases sem grandes problemas. Né? Claro que sou adolescente. Você é um psicólogo. É mais fácil. E ainda vou passar por mais um aqui agora. Vou ser pai de novo, né? Eita, que experiência maravilhosa. Coisa boa. Então, essa relação que eu tive com os meus filhos sempre foi uma relação de discutir sobre. Tá? A minha pergunta sempre que eu ia buscar no colégio era: o que aconteceu hoje? Ela falava:
Foi tudo bem, sim, mas me conte sobre se tudo bem, né? Então a gente começou essa interação de bate-papo para chegar no que a gente chegou até hoje. Uma estrutura legal, eles usam a rede com certeza, né? Mas eu não tenho essa preocupação, porque eles têm uma análise crítica. Mas isso depende dos pais. Tá? O adolescente ele está para descobrir, ele está para se entender. Isso. Nós é que somos responsáveis. Perfeito. Tá? Verdade. Para ter essa conversa. E essa questão do policiamento constante, né? Os pais sem o medo de dizer não, né? Eu acho que muitos pais têm esse receio de, eu vou dizer o não pro meu filho, ele não vai gostar mais de mim, né? Então, é saber dizer não, né? É saber orientar o tempo de uso, né? Observar quando é que está de fato exagerado, recolher o celular, né? Para as escolas, já existe a Lei 15.100, né? Que foi homologada esse ano, que proíbe o uso do celular nas escolas. Então, já é sinal, um né? gancho muito grande, né? Para que os pais possam trabalhar isso. E como o professor falou, não existe melhor remédio do que o diálogo, né? Em todas as situações, né? E porque o diálogo estabelece uma relação de confiança muito grande entre pais e filhos, né? Então, os filhos precisam voltar a confiar mais nos pais do que nos seus, né? Seus pares. Nos seus pares, né? E aí não tem como não criar essa relação se não for através do diálogo. Perfeito. Gente, a gente sempre termina o nosso episódio com um brinde. Vamos lá. Quero agradecer Brinde. assim, esse bate-papo que foi fantástico. legal. Acho que foi Legal. uma aula, né, para todos verdade. nós, para todos que estão aí nos Entendi a assistindo. todos. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.